Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero responder o Fap Cunha. Sim, Fap Cunha. Não sei quem que é esse Fap Cunha. É o Cunha no Fap, né? Quem não conhece essa expressão, nem pesquisa, por favor. E ele colocou a seguinte colocação, né? Existe o risco da crítica textual ser usada para legitimar uma Bíblia que corresponda a um projeto progressista de cristianismo? É assim, servir de contraponto a um cristianismo conservador, ou isso independente da crítica textual? Peço desculpa se a pergunta não tiver nexo. Vou ser sincero, essa pergunta ela faz bastante sentido e é uma preocupação justa. Então, assim, falar que essa pergunta não tem nexo, eu estaria mentindo, porque ela faz total sentido essa preocupação. Essa sua pergunta, essa sua preocupação, ela tem sentido, sim. Então, para responder essa pergunta do meu amigo Feb Cunha, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, assinar as notificações, né? Na página inicial do canal você encontra um curso de teologia pagamento único, muito bom. Também, ao final desse vídeo, se você gostar da minha explicação, se torne membro do canal, apoie o nosso trabalho para que a gente possa continuar gravando mais vídeos aqui. E caso queira conversar comigo, é fácil. Só vai no meu canal, no meu Instagram, Adolfo Clair, e me segue lá. Lá tem meu telefone, caso você queira conversar comigo ou fazer alguma doação. E tamo junto, tamo junto. Vamos ao vídeo em si. Essa pergunta ela é relevante porque existe o risco da crítica textual ser usada para legitimar uma Bíblia que corresponda a um projeto progressista de cristianismo e assim servir de contraponto a um cristianismo conservador. Posso falar uma coisa? Na pior das hipóteses, sim. Na pior das hipóteses, sim. Por quê? Simples. A crítica textual ela é um referencial teórico. Então, o que é um referencial teórico? Ela é uma teoria, você desenvolve pontos teóricos e a partir deles você passa a reconstruir o texto bíblico, né? Ou construir sua teologia. Então, por exemplo, vamos pegar um referencial teórico interessante assim. Deus é um só. Então, ao mesmo tempo, ele não pode se apresentar de três formas diferentes. Então, se você fala, não, Deus é um só, dentro do seu referencial teórico, jamais você vai aceitar a trindade. Entendeu? Você vai chamar de tudo, menos de trindade. Entendeu? Um ponto se você fala assim, não, deixa eu pegar um outro ponto para ficar claro assim. Somente as escrituras, esse é um referencial teórico. Então, você não vai aceitar nada que esteja fora das escrituras. Então, se você parte desse pressuposto só as escrituras, você vai negar, vamos supor, como que eu posso colocar? Algo que venha posterior ou anterior, né? Aquilo que não estiver no cânon você não vai aceitar para discutir dogmática. Então, por exemplo, nesse ponto eu concordo, né? Que para definir doutrina a gente utiliza somente a escritura. Só que para entender algumas doutrinas a gente precisa ir ao longo da história, o desenvolvimento dela. Então, assim, somente as escrituras, isso é um referencial teórico. Então, uma pessoa que tem somente as escrituras como base, a gente abre a Bíblia e conversa com ela dentro disso. Né? Mesmo tendo a necessidade de explicar alguma coisa dentro da história, dentro da discussão canônica e manuscritológica, de tradução e por aí vai. Entendeu? Então, referencial teórico é isso. E a crítica textual, ela se baseia em referenciais teóricos. Eu vou pelos mais antigos. Eu vou pela grande maioria. São referenciais teóricos. A gente analisa a evidência interna. Referencial teórico. Né? Que é a base do ecletismo, referencial o quê? A evidência externa e a evidência interna. Essa é a base do referencial, é a base do ecletismo. Da mesma forma como o majoritário, só que o majoritário, a evidência interna, ela é levada em consideração um pouco menos, né? Por ela ter certas subjetividades e por aí vai.
Então, por se embasar em referenciais teóricos, em teorias, existe a possibilidade de alguém interessado numa agenda política, uma agenda, no caso, progressista, como o NoFap Cunha colocou, e aí, dentro disso, ele querer se opor ao cristianismo conservador. Pode acontecer. Pode acontecer. Por quê? Vai depender do referencial teórico que essa pessoa se baseia. Entende? Agora, eu vou dizer uma coisa muito doida para vocês. Normalmente, quem estuda grego, quem estuda hebraico, quem estuda o assunto de crítica textual, que são essas pessoas, elas estão interessadas no texto bíblico. Só que quem está interessado num cristianismo mais progressista, quem se diz um cristianismo mais progressista, estudar a Bíblia não é o principal para eles. Sabe o que é louco, mano? É isso. Então, isso é minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, pode ser que eu esteja viajando, mas assim, nós que estudamos grego, hebraico, crítica textual, estamos ligados à teologia bíblica. Nós estudamos a Bíblia. A Bíblia é o centro dos nossos estudos. Só que quando você pega um cara que ele se interessa por uma agenda mais progressista, né, eu não estou nem falando de uma agenda liberal, como é o caso do Sabino. O Sabino ele é liberal por natureza. Mas quando você pega um cara que se diz cristão, e ele tem uma pauta progressista no seu cristianismo, ele não estuda a Bíblia. Ele não estuda a Bíblia. Ele não estuda. O que ele estuda? Ele estuda maneiras para se interpretar a Bíblia, e não tem nada a ver com a exegese, que caibam dentro da agenda progressista dele. Só que, se o cara ele começar a estudar a Bíblia mesmo, de fato, ou vamos ler o texto bíblico, vamos tentar entender o texto bíblico, ele não vai condizer com a agenda dele. Então ele não estuda a Bíblia. É isso que eu quero dizer. E perdão por ser repetitivo, mas é uma verdade. Pegue e comece a discutir profecia com um cristão progressista. Ele não consegue. Por quê? Porque ele não olha para o futuro. Ele está olhando, normalmente o progressista está olhando para o presente. Não, porque a igreja tem que aceitar homossexuais. Não, mas peraí. Calma. A igreja aceita homossexual. Ela só não aceita a prática. Opa, mas peraí. A igreja tem que aceitar o homossexual? Beleza, tem. Mas e o homossexual não vai aceitar as regras da igreja? As regras da Bíblia? Entende? Nós cristãos nos reunimos em locais, em igrejas, em cultos e tal, e nós entendemos que existem regras que nós observamos, regras sejam morais, sexuais, né? Porque o cara que tira em pauta o homossexual, vamos pegar o adúltero, o cara, eu sou cristão, eu aceito Cristo, pá. Mas se ele não consegue ficar com uma mulher só, ele tem que ter 2, 3, ele não vai ser aceito. Mas tem um monte que mas ele não chegou e falou para a congregação, olha gente, eu sou adúltero. Ele fala isso? Ele não fala, porque ele sabe que se ele falar, então, o cristianismo ele segue uma moral. O ladrão, não, eu sou cristão, mas sou ladrão. Porra, não cabe. Entende? Então você tem muitas coisas dentro do cristianismo que fazem com que ele siga suas regras. E ninguém é obrigado a segui-las. Veja, você não é obrigado a levar uma vida honesta, né? Você não é obrigado a levar uma vida de monogamia. Você não é. Ninguém te obriga a isso. Agora, se você quer fazer parte da comunidade cristã, de uma comunidade cristã, você vai viver de acordo com as regras dessa comunidade cristã. E o que diz algumas comunidades cristãs? De acordo com o que elas entendem do texto sagrado. Bom, você tem que ser monogâmico, você tem que ser honesto. Tem igreja, cara, que para você se tornar presidente, você não pode nem ter um nome sujo. Você não pode ter um nome sujo. Eu sei, porque eu tive um amigo que era da Canela de Fogo, Assembleia de Deus, e, cara, ele falou, quando a gente vai apresentar nossa documentação lá, para subir de cargo, para mudar de cargo, para ser diácono,
Cara, eles pedem ter antecedentes. Serasa, eles pedem. Porque não pode ser crente safado. Ou crente nó cego. Você não pode. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque a comunidade, na sua liderança, tecnicamente, tem uma moral. Teve um pastor lá dentro da igreja dele, no momento dele lá, que ele adulterou. Ele continuou como pastor dentro da igreja? Não, ele foi removido. Então, existem coisas, certas questões morais, que se elas não forem, você não é obrigado a segui-las. Você não é obrigado a seguir. Eu não estou te obrigando a seguir uma vida cristã. Mas se você quer seguir, se você quer se tornar cristão, fazer parte da, você tem que seguir essas regras morais. É isso. Então, a igreja é obrigada a aceitar todo mundo? Ela é, mas a pergunta é, esse todo mundo quer aceitar as regras impostas pelo próprio cristianismo em si? E quando eu digo assim, eu estou falando dentro de uma observação bíblica, dentro de uma observação eclesiástica. Por quê? Você tem igrejas que permitem o cara beber. Você tem igreja que é contra o dízimo. Você tem igreja que lhe permite ter mais de uma mulher. Entendeu? Então você tem igrejas que elas cabem, ou que elas têm esse espaço, e é a moral deles. E, bom, eu não estou questionando isso. Essas igrejas, elas aceitam. Eu vou em uma que não aceita. Ela segue um caminho diferente. Né? Ela segue questão do dízimo, monogamia. Tem igrejas que, para você frequentar ela, você tem que guardar um dia específico. Se você fala, não guarda esse dia específico, você faz parte da comunidade, mas você não vai ter cargo de liderança, não vai, entendeu? Porque não faz sentido. É a organização da igreja. Tem igreja que você tem que falar um idioma ininteligível. Se você não vai ser líder. São regras que a igreja impõe. Se você não está de acordo com essas regras, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. A igreja não pode fazer nada. Não. Ela não pode fazer nada. Não, mas porque eu quero participar dessa igreja e não acredito nisso, é a mesma coisa que você falar para um calvinista, para uma igreja presbiteriana, aceitar um pastor arminiano. É a mesma coisa que você pedir para uma igreja arminiana aceitar um pastor calvinista. É a mesma coisa que você... Entendeu? É uns negócios que não faz sentido. É você aceitar exatamente o oposto daquilo que se propõe. Entende? E veja que eu não estou aqui com um discurso de ódio, isso aqui não. Todo lugar tem suas regras. A casa do seu pai e da sua mãe tem suas regras. A sua casa tem suas regras. Né? Por que a igreja não pode ter suas regras? Hã? Por que ela não pode ter suas regras? Entende? Mas vamos voltar à questão da crítica textual. Então a crítica textual, ela é baseada em referenciais teóricos. Na pior das hipóteses, se alguém desenvolver uma metodologia que vise excluir ou adicionar textos dentro da crítica textual, só que assim, não vai ser um negócio aceito. No geral, porque quando o cara ele se deparar com um manuscrito bíblico, que ele vai ter que aprender grego, ele vai ter que aprender outros idiomas como latim, línguas antigas, ele vai ter que estudar sobre a história do cristianismo, e aí ele se deparar com um real estudo das escrituras, né, que aí é o estudo aprofundado das escrituras, ele vai ter que abandonar o estudo dele sobre progressismo e fudeu. Já virou cristão bíblico. Entendeu? É isso. Então, o que pode acontecer? De um militante progressista entrar e tentar estudar. Mas aí, para ele se dedicar a esse assunto real, aí, mano, ele tem que abandonar o progressismo dele. Não porque ele tenha que fazer de fato, mas ele vai abandonar porque é muita coisa que a gente tem que estudar para entender a crítica textual. E aí, bicho, ele não vai ter tempo para ficar de... porque devemos aceitar tal tipo de pessoa? Porque a igreja... Não, cara, o cara vai pro texto bíblico e o resto que se dane. Só que aí que tá, o progressista ele não quer isso. Por quê? Normalmente o progressista ele é alguém ligado com uma agenda política. Né? Ele é mais político do que cristão. Ele quer impor uma pauta política. E na questão da crítica textual, eu acho que vai ser meio difícil, mas é possível. Agora, dentro de uma tradução bíblica, aí, meu, aí lascou. Aí você tem a rodo, entendeu? Você tem pessoas que querem traduzir de um jeito diferente, porque a gente entra no processo de uma interpretação. Só que aquilo, o progressista ele só enxerga
a pauta política dele. Bom, e vamos fazer o quê? Então, no processo de traduzir o texto, sim. No processo de estabelecer o texto como texto bíblico, canônico, já não é tão fácil. Porque ele tem que comparar os manuscritos, ele tem que respeitar, e ele não, a pessoa, por questão de referencial teórico básico, ela já não consegue, ela já não tem toda essa liberdade. Nós, como, não vou dizer nós, mas os críticos textuais, ou os estudantes, né, nós que gostamos de estudar o assunto, nós não temos a liberdade. Porque eu não posso chegar lá e colocar assim, no texto na língua original, e adicionar uma palavra em grego só porque eu acho que... Não acontece isso. Entendeu? No texto grego e no texto hebraico não acontece isso. Agora, na tradução é possível. Entendeu? Na tradução é possível. Eu disse que não acontece isso no sentido de maneira assim, à vontade, né? À vontade. Você tem lá a questão de emenda conjectural, né? Mas aí mesmo a própria emenda conjectural, ela acaba buscando a sua evidência em algum manuscrito, seja latino, grego, no caso do Novo Testamento latino, copta, tal, que aí o cara tem que escrever uma tese explicando por que aquela leitura deve ser entendida indo contra o texto grego, mas muito difícil. E no texto hebraico a mesma coisa, né? Você tem algumas alterações que houveram ao longo do tempo, Juízes 18:30 tem lá uma alteração via massorética, mas você tem a evidência que você consegue ver que foi uma alteração. Então a comparação de manuscritos não permite muito fazer isso na crítica textual. O problema é que o progressista ele pode atuar muito bem nas traduções. E aí ele não precisa de crítica textual. Aí ele não precisa fazer esse esforço que a gente faz para ver qual é a interpretação mais, o texto mais correto. Né? Ele já pega um texto lá, traduz, põe o que ele quiser e por aí vai. Então é bem complicado esse tema, tá? O NoFap Cunha. É bem complicado, é bem intenso, né? E eu achei muito interessante essa sua pergunta, que ela de fato ela é extremamente relevante, né? Ela é uma pergunta que vale a pena levar em consideração, tá? Mas fica aí. Eu acredito que é possível, mas eu acho que é muito difícil. É muito difícil, porque, cara, o cara que cai pro texto bíblico, mano, acabou a conversa. Acabou. O problema do progressismo é que ele quer discutir muita filosofia. Tipo, pautas. Uma discussão mais atual, né? O crítico textual, cara, ele não tá nem aí para isso, cara. O crítico textual, ele quer comparar os manuscritos e ver qual que se aproxima mais do original. E tudo que um progressista quer se afastar é daquilo que é original. Um abraço, tamo junto e fique com Deus.